Oi, pessoal, vamos começar agora a correção da semana 4 do PET 4 do sexto ano, que é a última do PET 4. Muito bem, vamos terminando, viva! Bom, a primeira atividade que está na página 71, ela diz respeito a um texto que está antes e ela vem perguntando algumas coisas sobre a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. O texto já tem essas informações que estão perguntando aqui. Elas estão no quarto, quinto e sexto parágrafo. Esses aqui, ó, que são bem grandes, são importantes, é importante ler e estão desconfigurados, né? Mas enfim. Aí, a primeira resposta: sociedade militarizada é Esparta, legislada pela Gerúsia é Esparta, controlada por uma aristocracia é Esparta, uma sociedade oligárquica é Esparta também, embora Atenas também possa ser considerado, mas enfim. Adeptos da democracia é Atenas, legislada pela Eclésia é Atenas, mulheres circulam livremente Esparta e mulheres sem participação política Atenas. Voltando, é importante ler o texto. Bem, a atividade 2, que está na página 71, ela já vem fazendo uma discussão entre a ideia de democracia. Aí fala assim: atualmente, a grande maioria dos países ocidentais vive em regimes considerados democráticos e defende a democracia como fator essencial para a vida pública de suas sociedades. Sabendo que esse conceito surgiu em Atenas no século VI antes de Cristo e que nações como o Brasil são adeptos desse regime, escreva o que você entende como democracia na atualidade. Bom, aí a gente precisa conversar algumas coisas. O melhor jeito de a gente conversar é por charge. Tem uma charge aí falando da democracia na Grécia. Veja, tem um bonequinho que aparece lá em cima. Todos votam, todo mundo grita, iup, menos as mulheres, é claro. Aí já diminui o número do público. Nem os escravos, é claro. Aí já diminui mais ainda. Nem os pobres, mais ainda. E ninguém com menos de 30 anos. Nossa, diminui mais ainda. Fora isso, todos votam. Então, no final, sobra uma pessoa só. Então, a democracia grega, o que a gente pode falar sobre ela? A parte considerada cidadã, que podia votar, era muito pequena. Excluía mulheres, escravos, pobres, aqueles que não eram considerados adultos plenos, né? Então, no final das contas, ficavam os homens que eram ainda nascidos na cidade. Então, não era uma democracia do jeito que a gente considera hoje. Era completamente diferente. E hoje, o que é a democracia? Aí tem uma outra charte também. Essa bonequinha de cabelinho cheio, preto, é a Mafalda. A Mafalda ela é muito crítica. E aí ela está lendo no dicionário, ó. Democracia, do grego demos, povo, e kratos, autoridade. O governo no qual a soberania é exercida pelo povo. E aí a Mafalda passa o dia inteiro rindo, olha só. O que será que ela riu tanto disso, né? Como que é essa democracia hoje? Todos os habitantes são considerados cidadãos, e é falado cidadãos, não é cidadões. Cidadãos têm direitos e deveres que estão estabelecidos na lei. Mas a democracia inclui a liberdade de opinião e expressão, poder dizer, poder falar, poder se expressar. Mas, mesmo com todos sendo cidadãos, muitos são excluídos, porque não têm os seus direitos sociais garantidos. Por exemplo, o direito à educação é um direito que é para todos os cidadãos. Mas muitos alunos da rede estadual, nesse momento, não têm acesso à educação pela forma como está sendo. Então, eles estão sendo excluídos. O povo não está exercendo a sua soberania, porque eles estão sendo excluídos do processo democrático. Além do que, a liberdade de opinião e expressão muitas vezes é censurada. Então, a democracia, no jeito como está no dicionário, ele não acontece perfeitamente. Como não é a mesma coisa do que era na Grécia. É completamente diferente. O conceito muda de um lugar para o outro. Então, voltamos para a nossa atividade. Primeiro, ela é pessoal, você pode escrever o que você quiser. A sugestão é:
Hoje é considerado um país democrático aquele em que os cidadãos têm acesso a todos os direitos sociais e políticos, como liberdade de expressão, opinião, moradia e emprego. Mas isso não acontece na maioria das vezes. A atividade 3 está na página 73. Ela traz algumas questões assim bem simples, na verdade. O filósofo Sócrates, em suas pesquisas acerca do sentido da vida, questionando o que as pessoas entendiam como sabedoria, disse a seguinte frase: Só sei que nada sei. Diante desse enunciado, responda: o que Sócrates pretendia explicar ao proferir essa frase? Ele pretendia dizer que é preciso sempre questionar e duvidar para compreender o mundo. Em sua opinião, o ser humano tem conhecimento suficiente para explicar o mundo em que vive? É pessoal, primeiro. Sugestão é: não, pois o homem ainda não conseguiu resolver muitos mistérios que há no mundo e sempre vão surgir coisas novas que o homem vai precisar questionar também. Se aquele conhecimento que ele tinha, ele vale para os novos problemas que aparecem. A atividade 4 da semana 4 do PET 4, que está na página 73, é a última desse PET. Parabéns para quem chegou no final, foi realmente muito complicado, mas os vídeos tomaram que tenha te ajudado. Bom, qual o maior legado das festividades religiosas azios que eram realizadas na cidade de Olímpia na antiguidade deixou para a sociedade moderna? Existem esportes nos jogos atuais que eram praticados na antiguidade? Exemplifique. Logo antes da atividade, tem um texto, e nesse texto já tem todas as respostas da atividade. A gente só precisa resumir de uma forma que responda às perguntas, né? A resposta está no terceiro parágrafo, que é esse que eu coloquei aí, e a resposta fica: maior legado são os Jogos Olímpicos. Alguns dos esportes nos Jogos atuais são praticados desde a antiguidade, como a corrida, o salto em distância, o lançamento de objetos e as lutas. É importante ler o texto antes, que ele traz algumas outras coisas sobre a sociedade e a cultura grega. Mas finalizamos o PET 4. Parabéns para quem acabou, foi realmente muito difícil, mas chegamos ao final. E se os vídeos te ajudaram, inscreva-se no canal, compartilhe com o seu pessoal.